Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as últimas informações do Palmeiras. Palmeiras que inicia a preparação para a partida desta quinta-feira contra o Santos no Allianz Parque. Os jogadores receberam folga na segunda e se reapresentam hoje visando o clássico de quinta-feira. E o Palmeiras vai buscar os 3 pontos para se manter na liderança do Brasileirão. Vamos trazer a jornalista com as últimas informações, os comentaristas debatendo sobre o Verdão. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo. E logo depois eu trago os jogos de hoje, terça-feira, dia 4 de novembro. Um desfalque certo contra o desesperado Peixe. O Palmeiras ganhou folga nesta segunda-feira depois de vencer o Juventude por 2-0 fora de casa com uma equipe alternativa. O Verdão segue líder do Campeonato Brasileiro com 65 pontos, mas o Flamengo está na cola, na segunda posição, com 64. Bom, agora falando do duelo dessa semana com o Peixe, que acontece na quinta-feira no Allianz Parque, Abel tem problema para resolver. Aníbal Moreno está suspenso pelo terceiro cartão, então abre uma vaga ali. Emiliano Martinez e o Bruno Fux são os favoritos. Apesar do Fux jogar de zagueiro, ele também atua ali de vez em quando no meio de campo. O Palmeiras se reapresenta amanhã aqui na Academia de Futebol e aí sim Abel vai começar a pensar no que fazer para esse confronto contra o Santos e, claro, segue na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro e já está garantido na final da Libertadores também contra o Flamengo. Disputa boa aí dessas duas equipes nessa reta final de temporada. Disputa boa entre essas duas equipes e esse jogo uma disputa amarga para o Santos, né? O adversário desse meio de semana, sem o Neymar provavelmente, Júlio, porque ele não vai se arriscar na grama sintética do Allianz. É um jogo... É aquele jogo em que um time é tão favorito, mas tão favorito que pode dar chabu, ou a chance do Santos tirar ponto do Palmeiras é muito pequena, Júlio? Olha, Tomás, é um clássico. É muito favorito o Palmeiras, é muito favorito o Palmeiras. O Santos tem feito jogos melhores contra times melhores, Concordo. Jogos piores contra times piores. E isso é uma característica que não é tão pouco habitual da gente ver no futebol mundial, inclusive. Você joga contra um time melhor, a responsabilidade é toda do outro, você pode jogar de uma forma mais reativa, muitos técnicos gostam e é mais fácil organizar times assim. O Vojvoda já mostrou pra gente em anos de Fortaleza que ele sabe botar o time dele para jogar dos dois jeitos, ou de vários jeitos, mas quando o Fortaleza jogava com o campo para contra-atacar, é quando ele mostrava um futebol mais empolgante, uma coisa mais legal de se ver. E não é à toa que o Santos tem feito clássicos melhores do que jogos tipo Vitória e Fortaleza em casa, que foram os últimos resultados muito decepcionantes. Dito tudo isso, é lógico que o Palmeiras é bastante favorito, né? O Abel ainda poupou o time inteiro no jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Conseguiu ganhar mesmo assim, meio que sem problemas. O favoritismo é grande e Palmeiras e Flamengo estão naquele modus não pode tropeçar, né, Tomás? Sim. Quem tropeçar vai perder o campeonato. Sim. Quem deixar o outro abrir 3, 4 pontos vai perder o campeonato. A partir de agora tem que ganhar todas. Todo jogo é uma final, agora todo jogo é uma final mesmo. Eu acho que o Palmeiras é bem favorito, mas eu não descartaria o Santos com essa facilidade, não. Estou vendo aqui que a arbitragem será de Rafael Klaus. Agora, no final da tarde ou começo da noite, a CBF definiu a arbitragem para esse jogo. Rafael Klaus O outro será o jogo comandante. entre eles é depois, né? Não é no fim de semana que vem. Não, final de semana tem uma outra rodada. Normal, aí é no sim. outro, Isso, né? isso. Porque assim, eu agora não me lembro de cabeça. O Palmeiras já sem os jogadores convocados, né? Sem o Vitor Roque. Porque só o Palmeiras vai jogar, né, no final de semana. Contra o Santos. No outro jogo, no outro contra o Santos, no segundo jogo contra o Santos. Porque nesse fim de semana agora Normal, todo mundo joga. normal. Aí os jogadores se apresentam. Isso. No outro jogo contra o Santos, daqui 2 semanas praticamente, né? Dia 15 de novembro, se não estou enganado. Daqui a pouco a gente vai falar certinho, vai trazer certinho o calendário. Aí o Neymar vai jogar.
Olha, esse jogo vai ser legal. O Santos está precisando do Neymar. Eu não descartaria que ele entrasse, não desde o começo, mas em algum momento do segundo tempo no Allianz. Eu não acho impossível. Muito bem. Vamos ver. Nessa reta final de Brasileirão, o Flamengo vai precisar e muito a ter menos profissionalismo e mesmo com menos profissionalismo ter mais resultados. Por quê? Porque o futebol segue sendo o esporte menos lógico entre todos os outros. Você nunca vai ver o Yannick Sinner, número 1 do mundo, ele perder para o número 50 do mundo, ele perder para o número 40 do mundo, ele perder para o número 30 do mundo. Pode acontecer num arrobo da natureza, ele perder para o número 2, para o número 3, para o número 4, num arrobo. Na média, ele vai ganhar até do número 2, do número 3, do número 4, do número 5. Você não vai ver a seleção italiana de vôlei campeã do mundo perder para a seleção número 5 ou 6. Em algum caso muito raro, cada vez mais raro até eu diria, ela vai poder perder para o Brasil, vai poder perder para os Estados Unidos. Mas são esportes lógicos. O Bolt, enquanto correu, não ia perder nunca os 100 e os 200 metros. Esportes lógicos. Quando você tem um maior saltador de vara, em algum momento, em 10 competições, ele pode perder uma. Mas na lógica, ele vai ganhar as outras 9. O futebol ainda apresenta mais alternativas. Mas, quanto mais profissional ele for, mais lógico ele vai ser. E a lógica é o Juventude cair, o Sport cair, e aí a gente fica na dúvida quais serão os outros dois. Mas Sport e Juventude já caíram. Fortaleza se encaminha para tal, apesar da vitória contra o Flamengo, depois já tropeçou, enfim. Sobre o jogo, me chamou a atenção a coragem do Abel, porque o Abel teve de fato um jogo muito desgastante na quinta-feira, o 4-0, e ele poupou praticamente todo mundo. O Carlos Miguel continua no gol, porque o Everton está machucado, ele manteve uma dupla de zaga sem o Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux, o resto do time era um time, o Kelvin na direita, embora ele dispute posição com o Jai, o resto do time todo reserva. O Bruno Rodrigues voltou a marcar gol justamente contra o Juventude, Bruno cuja história é bem comovente, problemas nos dois joelhos, enfim. O Palmeiras fez sua obrigação, ele voltou de Caxias do Sul com uma novidade, ou com um candidatíssimo a titular. Porque o Carlos Miguel, o reforço mais caro da história do Palmeiras para o gol, 6 milhões de euros, começa com 6 gols sofridos em 2 jogos. Derrota por 3-0 para a LDU. Mas não teve culpa em nenhum dos gols. Mas a leitura que se fez dos mais apressados e até dos palmeirenses que já não gostavam do Carlos Miguel pela relação com o Corinthians era tipo, esse cara não presta. Foram os 3 gols contra a LDU e mais 3 contra o Flamengo. Só que nos últimos 3 jogos não tomou gol e contra o Cruzeiro. E ontem ele fez boas partidas. Ontem foram 10 defesas. Tem até um site contra o Cruzeiro ele garantiu o empate, né? Ontem dá para dizer que foram 4 defesas difíceis, todas com o jogo encaminhado. Mas dessas 10 defesas ao longo da partida, de acordo com o site de estatísticas, foi a primeira vez que um goleiro do Palmeiras, desde 2012, praticou 10 defesas no mesmo jogo do Campeonato Brasileiro. Então, acho que esse é o ponto, Você foi, poupou titulares, voltou sem jogadores machucados, com 3 pontos e com a confirmação de que você tem um goleiro muito acima da média. Muito acima da média, é algo que a gente já falou, independentemente dele ser muito acima da média, ele ser melhor do que o Everton, porque tem 2,04 metros, e quando você tem 2,04 metros, com a mobilidade, com a envergadura que ele tem, você ocupa mais espaço. Isso é lógico, não adianta. Então, se os dois saltarem igual, se os dois tiverem a mesma mobilidade, o Carlos Miguel vai chegar mais longe. Vai chegar mais longe, porque é mais alto, tem 2,04 metros. Essa é uma lógica matemática e física, então tem que jogar o Carlos Miguel. Você, gestora, você, Abel Ferreira, vai ter a decisão da Copa Libertadores. Claro e óbvio que o Everton vai estar de volta. Eu não quero saber dessa história de que, olha, historicamente o Everton era titular, historicamente eu tenho que preservar tudo aquilo que o Everton construiu. Eu vou colocar o melhor. Por isso que eu me surpreendo quando na seleção brasileira não são os melhores convocados. Mas nos meus times jogam melhor. Eu pouco me importo o que o cara fez ali no passado, na semana passada ou no mês passado. Eli, eu penso muito igual a você. Quando a gente fala, inclusive, de gestão de arbitragem, é você saber escolher o melhor árbitro para o melhor jogo naquele momento. Aquele momento necessariamente não quer dizer que dali 3, 4 meses vai ser o mesmo profissional. Acho que dá para comparar um pouco, porque como é uma função muito peculiar, a do goleiro também. E neste caso, o Carlos Miguel ele vem numa sequência, como foi muito bem colocado aqui. Começou de uma forma negativa, quando a gente fala levando 6 gols, por mais que a culpa não seja dele, os estatísticos de plantão, quem gosta de trabalhar com scout, coloca isso na conta deficitária por parte de desempenho. O que a gente sabe que não é meio subjetivo. E aí você tem um goleiro, sim, que é um ídolo, que fez história no clube, retornando.
Eu diria que seria temerário, capitão. É importante colocar isso também, né? Porque muitas vezes ele reveza a abraçadeira de capitão, às vezes com o Gomes, em alguns momentos. Mas eu acho que seria temerário colocá-lo como titular nessa primeira grande final. Eu não colocaria, eu iria com o Carlos Miguel. É que assim, Até porque, deixa eu aproveitar e colocar uma tela do Carlos Miguel para a gente continuar falando dele, porque é impressionante o número que ele tem, né? Então, 10 defesas, 7 defesas em chutes dentro da área, 1,94 gols evitados, 100% de bolas defendidas. Foi 9,7? Você viu a nota nessa última partida? 9,7. E ele tem um aproveitamento assim, impressionante. Nessa última partida, foi a maior nota de um goleiro na história do Campeonato Brasileiro. Não, e olha que interessante, a capacidade de ação e reação. Você falou das envergaduras, ele é muito ágil, ele é muito rápido e a capacidade cognitiva dele é invejável, assim, para resposta rápida. Não é à toa que tirou uma nota 9,7. A nota é impressionante. Ele é assim, ó, o Everton ainda não tem data para voltar, tá? O Palmeiras tem evitado dar projeções em relação a qualquer tipo de lesão. O que se imagina é que ele volte a 2 partidas da final. E aí a coisa fica mais difícil para o Everton. Porque é um Carlos Miguel que vem ganhando ritmo. O que faltou ao Carlos Miguel na ida ao Nottingham Forest foi a oportunidade. Ele jogou partidas da Copa, não foi bem. Enfim, aí acabou comendo o banco e o goleiro precisa estar em atividade. Ele é muito bom goleiro. Eu acho que a presença do Everton na final depende do momento em que ele voltar. Se ele voltar, faltam 5 jogos e aí tem a final, né? Se ele conseguir voltar, ele perde o próximo jogo e já fica à disposição, aí eu acho que daria para entrar com o Everton. Caso contrário, para voltar muito próximo da decisão, eu manteria o Carlos Miguel, até porque ele tem a favor algo que o Everton não tem. Decisão de pênalti. Se o Palmeiras e Flamengo numa final de Libertadores, a chance de ir para pênalti é bem grande. Não tem... Olha, é que vocês têm uma mania, não você, porque você foi firme. O Nicola tem uma mania de ficar no muro, você tem uma mania de não ter... PSDB? Você é um pouco tucano, eu acho que você tem até o cabelinho meio atucanado. Você tem um cabelinho meio atucanado, porque, cara, o Carlos Miguel é muito melhor goleiro do que o Everton. E eu não estou tirando a grande história do Everton, só que o Carlos Miguel é mais alto, mais qualificado, mais jovem e pega mais pênalti. Porque você tem dificuldade de dizer que o Carlos Miguel tem que jogar? Não. Você falou tremendo. É que o cara se o Everton voltar na próxima partida, o Everton pode jogar. Não, o Everton não pode jogar. Eu compreendo o Nicola. Mas quem gosta de história é museu. Não, eu compreendo o Nicola quando ele tem esse cuidado e esse respeito com o ídolo. Obrigado. Não, mas... Eu compreendo, mas pensando em vencer, pensando no resultado, pensando no momento, na sequência, como você mesmo colocou, que o Carlos Miguel está tendo e terá até a final. Tem que ser ele. Bom, aí quer dizer que então ele tem respeito com o Everton e não tem respeito com a enorme torcida do Palmeiras, que pode ver um título da Copa Libertadores se esvair pela cobrança de penalidades. Eu estou dizendo, quando você coloca um pior no lugar de um melhor, você está correndo mais risco. Mas é do jeito que você está falando, parece que uma nota 10, outra nota 4,5. Não, vamos ser prudentes, não é assim. Calma. E não é desrespeito, é apenas e tão somente constatação. Agora, se o Carlos Miguel vai nas próximas 2 partidas, toma 2 frangos, volta o Everton. Porque na média o Everton é mais firme. E eu também. Eu mudo de opinião. Eu volto aqui na segunda-feira que vem e mudo de opinião, não tem problema. Por quê? Porque eu não posso confiar em alguém que é de voo de águia e mergulho de Martim Pescador. Faz baitas defesas. Você gosta do Martim? Hã? Gosta do Martim Pescador? Eu gosto mais do voo de águia. Eu gosto mais do voo de águia. Deixa eu colocar o Abel Ferreira que fala para você. Não, ninguém deve nada a ninguém. Eu tenho tudo em dia com o Palmeiras e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Portanto, eu já vos disse, a minha ambição é ser melhor todos os dias e como eu vos disse na quinta-feira, provar a mim mesmo e às pessoas que gostam de mim e que apostam em mim que mereço o lugar que ocupo. Essa é a minha meta, é ser melhor todos os dias. Já te disse, não venho aqui bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor que eu mesmo. Comparo-me comigo, não me comparo com ninguém, procuro aprender e é isso que... Isso sou eu e isso não vai mudar. Porque se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a trucidar-me, como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer se vamos ganhar.
sei. Olha, o Abel é o seguinte, tem horas que ele fica com uma carinha um pouco mais entristecida, um pouco mais aportuguesada, mas eu digo o seguinte, tudo que o Abel faz é pensado. Tudo que ele faz é pensado. E ele não vai conseguir, para mim, modificar minha opinião a respeito de tudo que eu penso dele. Fantástico, gigante como treinador, muito qualificado, mas 3 pontinhos. Ele tem uma enorme dificuldade de não confundir alhos com bugalhos. Seu pai não falava alhos com bugalhos para você? Ele tem uma enorme... Você não, porque você é mais jovem e tal. Não, a Ana é mais jovem que você, né? Em tese sim. Acho que a gente está ali, né? Tese, sim. Acho que a gente está na mesma idade. Mas onde você quer chegar? Explica. Mas eu queria entender o trocadilho. O trocadilho é alhos com bugalhos. O Abel confunde razão com paixão. Ele confunde a paixão do torcedor, que é um apaixonado e que não tem que ter razão, porque ele é um abnegado, ele vai ao estádio, ele paga, ele toma chuva, paga caro para estacionar, e aí ele é um apaixonado. E quando o Palmeiras é desclassificado pelo Corinthians na Copa do Brasil, ou perde uma final de Campeonato Paulista para o seu maior rival, o torcedor fica incomodado e tem todo o direito de ficar incomodado. E quando ele ganha na remontada, o torcedor fica encantado, apaixonado, ovaciona o Abel e está tudo certo também. E nós temos que, quando estamos deste lado e que não somos os apaixonados, temos que agir com razão. Nós temos que criticá-lo quando ele perde um jogo por 3-0, na altitude, sim, de Quito, mas com um time sem atitude. E aí é culpa dele, e ele vai ter que ser criticado. E quando ele consegue escalar da melhor maneira, encontrar as melhores soluções e conseguir um 4-0 histórico, ele vai ser elogiado. Ele tem dificuldade de confundir alhos com bugalhos? Elia, você tá fazendo todo esse preâmbulo para lembrar que ele assimilou mal as críticas, as vaias, é isso? Sempre assimila muito mal. Mas qual foi a sua primeira fase que ele não faz nada sem ser pensado? Tudo dele é pensado. Pois é, eu continuo convencido. Você acha que foi a primeira vez que ele foi xingado por um torcedor do clube dele? Não, eu acho que no esporte, na base deve ter sido xingado, no palco deve ter sido xingado. Para mim, isso faz parte sempre de uma estratégia de ficar com um pezinho dentro do Palmeiras e outro fora. Nada me convence do contrário. Só para lembrar, ele está com essa carinha de triste, mas o Abel está próximo ou a caminho de faturar 66 milhões de reais somente em bônus, tá? Pode ganhar 108 milhões esse ano com um salário. Isso, Um salário que sonha. Mas é assim, só a matemática rápida para você que está em casa. Ele ganha 3 milhões de reais por mês. É o segundo técnico em atividade no Brasil, mais bem pago, só atrás do cara do Ancelotti que ganha 5 milhões. O ponto dos bônus são 36 milhões de reais em caso de título da Libertadores, ele é finalista, e mais 30 milhões de reais em caso de título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o favorito ao título do Brasileiro. O que você faria com 66 milhões de reais que pingariam no fim do ano? Um Pix de 66 milhões na sua conta, Elias. Eu daria de entrada e pagaria o resto parcelado em 12 vezes. Ô, Ana, você não acha que para um cara que está perto, vamos imaginar que dê errado na Libertadores, algo que eu não acredito. E eu estou dizendo aqui muito tempo antes, não tenho bola de cristal, acho que o time do Flamengo, inclusive, é melhor que o do Palmeiras, mas não é tão melhor numa partida única, onde eu acho que o treinador vai fazer muita diferença. E eu acho que a construção do Flamengo daqui até a final é pior do que a construção do Palmeiras daqui até a final, porque o Abel é mais qualificado do que o Felipe, o Abel é mais experiente e a experiência ela só vem com o tempo. Mas o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Palmeiras perdeu para o Flamengo, mas independentemente de ter perdido uma partida e ter jogado melhor, numa partida única, você constrói essa partida única. E o Abel, emocionalmente, ele mexe melhor com o jogador do Palmeiras do que o Felipe mexe com o jogador do Flamengo. Então, em tese, o Palmeiras é favorito também na Libertadores. O Palmeiras vai ganhar o título brasileiro, isso eu cravo. A minha dúvida é o que vai acontecer na Libertadores. Mas veja que privilégio você ser o Abel com essa possibilidade de bonificação, não, Ana? Não, sensacional e... Vou cravar aqui, eu entendo que ele vai ganhar, ele vai receber, porque acredito sim. Tudo, Ana. Acredito que ele vai ser campeão brasileiro, acho que ele está escrevendo esse caminho, ele sabe aproveitar muito bem esses duelos contra os times no descenso, na parte de baixo da tabela, enquanto o Flamengo não soube aproveitar esses momentos em que teve. Então aí já é uma vantagem dele e ele está sabendo fazer, junto com a sua equipe, essa questão do revezamento, né? Em que momento eu revezo, que momento eu preciso entrar com os meus titulares e que momento não. O Flamengo tentou fazer isso em determinado momento, mas não foi feliz. Não conseguiu ter a mesma resposta que ele
e está tendo. Acho que o duelo, sim, da Libertadores vai ser, por ser um jogo único, um duelo diferente. Acho que o único risco no duelo com o Flamengo são as jogadas verticais, porque o Flamengo ele tem jogadores que conseguem resolver o jogo, mas se a gente for colocar o duelo de treinadores, sem dúvida o Abel sai na frente e ele é favorito ao Nacional hoje e à Taça da Libertadores. Deixa eu aproveitar e colocar o Felipe Luiz, que obviamente não concorda com esta minha posição e com a da Ana e com o Jorge, que segue em cima do muro. Trazer os jogos de hoje, pessoal. Hoje não teremos Série A, não teremos Série B. Uma terça-feira aí, dia 4. Temos só a Liga dos Campeões, né? Então tem aqui, ó, Liga dos Campeões. A partir de 15 para as 3 já tem jogo. Aí a Juventus entra em campo. Tem um jogaço aí, ó, Liverpool e Real Madrid. Paris Saint-Germain e Bahia também. 2 jogaços para assistir. Agora, no Brasil aqui, tudo parado. Tá rolando aí a Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Brasil Feminina e só. Então hoje, à noite principalmente, não tem jogo para assistir. Deu ruim nessa terça-feira, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.